fala de energia crística, minha gente, a energia crística, todo mundo pensa em Jesus, né? Jesus Cristo. É aquele que veio em corpo de homem, trazendo essa energia para o mundo. Então, a energia crística não é Jesus. A energia crística é a energia da unidade, daquilo que move, do campo que move esse amor, da energia da fonte. Jesus foi a ponte para essa energia crística. Jesus foi a ponte para essa força poder voltar para esse mundo, da forma em que ele se encontrava. E Jesus ainda é essa ponte. É a ponte para que a gente consiga atravessar as limitações, para que a gente encontre força, confiança, para que mesmo no meio do caos a gente encontre pilares firmes, que a gente encontre pontos de força para a nossa vida e para a nossa jornada. A vida prática mesmo. A gente vive num mundo onde é cada um por si, cada um está preocupado com o que é bom para si mesmo. E as pessoas, hoje, elas compartilham pouco das verdades, dos sentimentos reais. Quando a gente pode, naquele momento, abrir o coração, compartilhar um pouco mais sobre o que é verdadeiro dentro da gente, a gente se une a uma força que está além dessa condição de competitividade do mundo, que está além dessa condição limitada aqui da Terra. Então, nesses períodos de Páscoa, né, de Quaresma, aonde a gente começa a caminhar e explorar e desbravar essa sombra interior, porque a Quaresma ela traz muito essa sombra interna, para que a gente possa olhar, para que a gente possa melhorar. E esse campo de clareza do que acontece, quando ela chega porque a gente já tem capacidade de olhar para certas coisas, sabe? De entender o ponto cego, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu ponto cego, cada um tem a sua situação. E uma das pontes principais, quando a gente pode atravessar essas limitações, é compreender que existe algo que está além disso aqui, que rege esse grande fluxo. Então, quando a gente retorna para esse elo verdadeiro, é a ponte para o nosso caminho crístico. Então, quando muitos dizem o retorno do Cristo, o retorno do Cristo interno, o Cristo interno é esse lugar de absurda transparência e verdade de quem a gente é. Nós somos limitados, mas existe algo puro dentro de cada um de nós, que pelas andanças da vida, a gente esquece que existe. Existe algo muito bom dentro de cada um de nós, que nas andanças da vida, a gente esquece. Então, o domingo de Páscoa, ele marca muito esse retorno dessa força pura dentro da gente. Porque assim Jesus se fez. Quando a gente entende, né, o quanto é pesado a gente pensar nessa história como ela é, mas o sangue derramado leva embora o denso, para que haja um renascimento interior. A cada Páscoa, a gente passa por essa força de renascimento interior. E é interessante como a vida leva a gente a esses ritos, a essas oportunidades de conseguir olhar além para certas coisas. Por isso é tão legal a gente jejuar na Páscoa, né? Porque a gente conta para o nosso ego que ele não manda, que existe outro dono aqui, e que é Deus. E isso faz a gente superar com uma facilidade maior, porque o nosso corpo, ele é a resposta do tipo de condicionamento mental que a gente tem, né? Então, toda vez que você supera algo que é difícil para você, o fato não é você só abdicar daquilo que é difícil para você, mas a superação dentro da tua mente leva você a um novo olhar da vida. E quando você tem algum tipo de entrave, essa superação é mais fácil. Então, por isso que a gente se colocar em desafio, a gente se colocar em situações que a gente sabe que é difícil, tirar-se da zona de conforto é muito transformador. Não apenas pela atitude em si, mas pelo tipo de condicionamento mental que você atravessa e naquele momento você está contando para o teu sistema que tem algo maior que está acontecendo. Então, esse é um ponto maravilhoso, né, dentro da nossa jornada. Quanto mais a gente vai entendendo e a gente vai introjetando, não só entendendo, né?
o quanto a gente caminha em uma espiral, e a gente está cada vez mais, né, dentro dessa ascensão da Terra, dentro dessa transformação coletiva e planetária, mas a gente está indo a pontos mais profundos.